E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu peço que vocês não reparem na minha voz, mas eu ainda tô um pouco resfriada. Mas ainda dá pra gravar o vídeo, então vamos lá. Como vocês viram aí na thumb, o vídeo de hoje é sobre os requisitos para ser au pair aqui nos Estados Unidos e o quanto que eu gastei também. Eu quero deixar claro que esses gastos que eu vou comentar aqui com vocês é da minha experiência pessoal, o meu processo, e também com a agência que eu vim. Então, eu acho que pode ser que de uma agência para outra pode ter valores que se diferenciam, o processo pode ser um pouquinho diferente, mas em geral as regras são as mesmas para todas as agências, ou pelo menos para a maioria delas. Mas é sempre bom vocês pesquisarem no site do governo dos Estados Unidos, pesquisar no site das agências de interesse de vocês, ir atrás de todas as informações possíveis. Hoje em dia, eu acho que a gente tem muito mais conteúdo disponível, tanto nas redes sociais quanto aqui no YouTube, sobre como ser au pair e etc. Então, acho que é super válido vocês estarem pesquisando bastante antes de iniciar o processo. Eu vou começar falando aqui dos requisitos para o processo de au pair. Eu busquei na internet novamente todos os requisitos necessários, então eu coloquei aqui tudo que eu encontrei, porque realmente eu não lembro tudo de cabeça, já faz mais de um ano que eu apliquei para o processo, então eu quis me atualizar, mas pelo que eu vi, não mudou muita coisa. Realmente continua o mesmo que, o mesmo que foi para mim. E outro detalhe, como eu falei antes, esses são os requisitos pedidos pela minha agência, que é a Au Pair Care. No Brasil, eu fechei com a STB, então eu acho que pode ser que de uma agência para outra mude um pouquinho, mas como eu também falei, em geral são as mesmas regras. Bom, o primeiro detalhe mais importante é você ter entre 18 e 26 anos. Você pode embarcar aqui para os Estados Unidos até no seu último dia com 26. Então, um dia antes ali de fazer aniversário de 27, você pode vir sem problema algum. Ensino médio completo também. Carteira de habilitação, né, a CNH, e experiência dirigindo. Principalmente porque tem muitas famílias que moram nos subúrbios, então ali em volta de cidade grande, ou mora às vezes até mais pro interior, que é bem mais afastado. Então, você vai dirigir bastante, vai dirigir com criança. Então, muitas famílias pedem a experiência. A saúde também é outro fator importante. Você não pode ter doenças pré-existentes e precisa estar com uma saúde boa. Então, antes de vir também, é sempre bom fazer um check-up. Não pode estar usando aparelho ortodôntico. Então, você tem que terminar o seu processo com o aparelho e tal, retirar antes de vir. Também tem que ser solteira e sem filhos. Próximo item é você estar disposta a ficar aqui nos Estados Unidos por pelo menos um ano, que é a duração do programa de au pair. O que acontece muitas vezes, na maioria dos casos das au pairs, você tem a possibilidade de estender para ficar mais 6, 9 ou 12 meses. Então, muitas acabam estendendo, acabam ficando para os 2 anos antes, né, de voltar para o Brasil, e enfim. Você também precisa ter a ficha criminal limpa, um detalhe importante. E precisa ter também 300 horas trabalhadas com crianças, no mínimo. Esse é o mínimo que a Au Pair Care exige. Eu acho que tem agência que exige 200, tem agência que exige 500. Mas meu conselho para você ter um bom perfil, para ser mais fácil de achar famílias, é você ter no mínimo 1000 horas. Então ali, se você cuida de sobrinhos, se você cuida de crianças em geral, se é trabalho voluntário, trabalho em escola, enfim, tudo isso vai contar, vai ficar mais fácil, né, na hora ali que você for comprovar. No site da própria agência, você encontra também que você tem que... E por último,
Outro detalhe é você estar vacinada contra a Covid-19. Então, se eu não me engano, são todos esses os requisitos. Eu esqueci do principal. Eu esqueci do principal, gente, que é ter o inglês intermediário. Ai, Jesus. Estar vacinada contra a Covid-19 também é um requisito. E o mais importante de todos, que eu quase esqueci de falar aqui, é o inglês intermediário. Eu acho que tem agências que aceitam inglês básico, mas também uma recomendação minha, assim, e de outras meninas também, é você tá com o inglês intermediário. Se tiver avançado é ainda melhor, mas a gente entende que o programa de au pair, além de ser uma experiência, né, para conhecer a cultura, para, enfim, se desenvolver, é melhorar o inglês. Mas assim, gente, por questão de segurança, às vezes se acontecer alguma coisa com a criança que você tá cuidando, ou você mesma, enfim, importante você saber se comunicar. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui pra vocês verem quão importante é você ter o inglês quando chegar. Eu tava na minha segunda semana aqui e teve um dia que eu tava andando de skate na rua com a minha host kid. No fim das contas, eu acabei caindo, me machuquei muito feio, machuquei o joelho. E a minha sorte, assim, foi que o meu inglês já era muito bom, então eu consegui me comunicar, consegui resolver a situação ali na hora. E também depois eu consegui comunicar a minha host family, né? O meu host dad, no caso, consegui contar tudo o que tinha acontecido. E também depois no hospital, porque eu precisei fazer exame, precisei ver se meu joelho não tinha acontecido nada pior. Então, assim, foi uma situação básica que, assim, não foi nada pior, mas o inglês ajudou muito, porque acho que senão eu ia sentir muito mais despreparada, mais desesperada na hora de resolver esse tipo de situação. Então, venham com o inglês. Agora, falando sobre os benefícios. A au pair pode trabalhar até 45 horas semanais, mas não pode passar de 10 horas por dia. Então, ali, 4 dias da semana você pode trabalhar até 10 horas e no quinto dia você trabalha 5. Enfim, depende muito de schedule para schedule, né? A carga horária ali, como que vai ser dividida, enfim. Você também vai ter 1 dia e meio off na semana, que pode ser qualquer dia, desde que ele seja ali, né, contínuo, se eu não me engano, precisa ser contínuo 1 dia e meio. E um final de semana completo no mês. Um quarto só pra au pair, é de exclusividade dela, ela não pode dividir esse quarto com ninguém. O banheiro, geralmente, é compartilhado, então pode ser compartilhado com qualquer pessoa da casa, mas geralmente é compartilhado com as crianças. Mas tem família que às vezes acontece de ter uma suíte, então fica ali pra au pair, tudo tranquilo. A família tem que prover pelo menos 3 refeições diárias, mas, gente, até onde eu sei, nenhuma família fica contando quanto a au pair comeu. Então, o que tiver você come. Enfim, tem que ter a alimentação básica ali. Outro detalhe, a gente tem que concluir durante o ano de au pair 6 créditos. Então, a família é obrigada a dar uma bolsa, né? Pagar até $500 para au pair fazer um curso. E existem vários cursos online, cursos nas faculdades mesmo que você pode fazer. E a host family tem que pagar esses $500. Eu acho que eu falei de todos os fatores importantes aqui, todos os requisitos para você ser au pair e também os requisitos para a família, né? Assim, pelo menos em nosso sentido, o que eles têm que prover. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se você for alguma amiga minha, fala, Maria Eduarda, você esqueceu de pôr isso. Que aí eu coloco nos comentários também. E agora falando sobre os meus gastos para o processo de au pair. O meu primeiro gasto foi o passaporte. Eu já tinha, mas eu tive que atualizar, porque eles pedem para que você tenha, acho que pelo menos mais 3 ou 6 meses após o seu visto de au pair expirar. Você tem ali esse tempo no seu passaporte.
não lembro exatamente o prazo, mas o meu eu tive que atualizar e eu gastei R$ 260. Isso foi em janeiro de 2025, quando eu atualizei o meu passaporte. Eu consegui uma promoção com a agência que eu paguei quase 2.800. Então, assim, eu não sei quanto estão os valores hoje. Eu sei que vira e mexe eles têm promoções, às vezes tem promoção por menos de 2.000, então acho que vai muito da época também. Eu paguei mais R$ 400 pra assessoria, então eu tive uma assessoria me ajudando ali na hora de aplicar o visto, preencher o DS, preencher todas as informações. O visto, o valor dele é de $185. Quando eu apliquei, eu paguei R$ 1.073. Essa foi a cotação ali do dia. Eu não lembro o valor exato, em quanto tava o dólar, mas deu 1.073. E no dia que eu fui fazer a entrevista no consulado, eu tive que pagar a taxa de reciprocidade, que ficou ali em quase R$ 600, mais ou menos, também. Não lembro a cotação do dia. Eu fiz a entrevista, se eu não me engano, em abril ou maio de 2025. E eu também paguei mais R$ 64 para eles poderem entregar o visto na minha casa, porque senão eu ia ter que ir até o consulado buscar e para mim não valia a pena. Então eu também paguei mais esse valor. Sobre a minha CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação. Eu terminei o prazo da CNH provisória em maio de 2025. Então, nessa época, eu paguei R$ 133 para poder pegar a CNH definitiva. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Se às vezes você dirige há mais tempo, não foi um custo que você teve no processo pro au pair, né? O meu acabou entrando ali nos custos do au pair porque coincidiu a época. E também eu fiz a PID, né? Porque para dirigir aqui nos Estados Unidos, quando você chega, você precisa da PID, né? Que é aquela permissão internacional que você pode dirigir em vários países, enfim. Como eu sabia que eu ia chegar aqui e ainda ia demorar um pouco para eu poder resolver todo o processo no DMV, né, que é o lugar oficial aqui onde você faz a carteira de habilitação, eu resolvi fazer a PID. Eu paguei ali quase R$ 420 na época, também em torno de maio, se eu não me engano. Então, foi esse valor. Na época que eu tava aplicando pro processo de au pair, eu via bastante meninas falando sobre uma tal de procuração de amplos poderes. E aí eu fui pesquisar, eu vi que servia para deixar alguém no Brasil responsável pelos meus bens. Então, não só bens, mas poder resolver questões de banco. Se eu tivesse um carro, por exemplo, a pessoa poderia resolver isso, coisas de casa, enfim. É como se ela pudesse atuar, vamos dizer, por você, quando você não tá. Óbvio que tem que ser uma pessoa de confiança, mas eu acho que é totalmente válido, principalmente se você não vir pra ficar só um ano, se você quiser ficar o primeiro ano e estender. Na época eu acabei pagando em torno de uns R$ 330 no cartório da minha cidade. Eu também gastei mais ali uns R$ 90 com outras documentações relacionadas a essa procuração. Em geral, foram esses os gastos básicos, assim, em questão de assessoria, visto, passaporte e parte legal, parte de documentação. Eu tive outros gastos pessoais para poder vir para cá, então eu tive que comprar mala, tive que comprar remédio também, roupa que eu queria trazer, por exemplo, biquíni, que aqui é bem mais difícil de achar o modelo que a gente gosta. Enfim, outros gastos eu tive também. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre o que trazer na mala vindo pra cá, o que deixar no Brasil. Se vocês quiserem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, que vai me ajudar muito. Se tiver mais algum assunto que vocês queiram ver, comenta aqui nos comentários, que eu vou estar vendo tudo. E é isso, um beijo pra vocês!